Vamos ler a Bíblia. João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do versículo 1. João capítulo 6, versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Versículo 35, vamos ler. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Nós lemos até aqui. Quando a gente lê a Bíblia, aparece a história da mulher surpreendida em adultério que se encontrou com Jesus Cristo. A mulher surpreendida em adultério, até antes de se encontrar com Jesus, ela tinha adulterado por causa do coração lascívio, e ela foi pega, ela ia ser apedrejada, estava em meio à desesperança. Mas enquanto ela ficou com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava para ir embora, no coração da mulher surpreendida em adultério, estava cheio do coração de Jesus Cristo. Naquele momento ela não deve ter se preocupado com o que ela ia se vestir, com o que ela ia comer na janta, mas o coração dela estava cheio do pensamento de Jesus Cristo. Se eu fosse uma pessoa que pregasse bem, eu tinha que mandar vocês embora para casa cheio do coração de Jesus Cristo. Eu não sei o quanto eu posso encher o coração de vocês com Jesus Cristo, mas no coração daquela mulher surpreendida em adultério, o coração que ela teve até agora, o coração lascívio, o medo de ter que morrer apedrejada, a preocupação. Então, não tinha lugar sobrando, não tinha lugar no coração dela que estivesse sobrando, mas cheia de gratidão, felicidade, alegria. O coração dela estava cheio disso tudo. Na Bíblia, aparece a viúva de Sarepta. Toda a comida que ela tinha acabou, e ela somente tinha um punhado de farinha que ela economizou. E aí ela pegou essa farinha e ela queria fazer um pão com essa farinha para comer com seu filho e morrer. E aí ela foi pegar uns pedaços de madeira, uns cavacos, e daí ela encontrou o Elias. Encontrando o Elias, o que o Elias falou? Vai e faze conforme disseste, não temas, mas primeiro traze para mim um pão. Aí ele ainda falou, né, que até que o dia que fizer chover na terra, Deus não faria faltar farinha na panela e nem azeite na botija dela.
Ela queria com aquela farinha, aquele punhado de farinha e com um pouco de azeite fazer um pão para ela e morrer. Ai, se a gente comer isso, a gente vai morrer. Ai, como a gente vai poder viver daqui para frente? Ah, então, eu não sei quem vai morrer primeiro, ou eu ou meu filho. Eu não sei se vai ser eu ou meu filho, mas até a morte, como eu vou poder viver com esse sofrimento? Ela estava cheia de preocupação, angústia. O profeta Elias falou para aquela mulher: não temas, faça conforme eu te disse. Mas primeiro faz dele um pequeno pão para mim. Porque assim diz Deus, que até o dia que chover nessa terra não faltará farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. Uau! Uau! No coração dessa mulher, ela acreditando nisso, ela ficou com tamanha felicidade, gratidão, paz. Eu imagina se ela é a minha esposa, né? Oi, vem pra minha casa, senhora. Ela ia pegar o telefone e ia chamar as outras senhoras. Vem aqui que tem muito pão em casa. Pessoal, Jesus Cristo, Ele expulsa a preocupação do seu coração, a tristeza, o sofrimento do seu coração. E aquele coração que Jesus Cristo te dá, Ele transforma esse coração em realidade. Esse é Jesus Cristo. Mas se por acaso, se você se encontrasse com Jesus Cristo hoje, nessa manhã, a tristeza não teria mais lugar no seu coração. Em cada canto do seu coração ficaria cheio de gratidão para com Jesus Cristo. Em cada canto do seu coração, onde quer que seja, não vai ter tristeza, não vai ter ódio, não vai ter angústia. Vai estar cheio de gratidão e felicidade. Eu acredito nisso. A mulher samaritana, ela se encontrou com Jesus Cristo. E depois que se encontrou com Jesus Cristo no coração daquela mulher, essa mulher também achou estranho. Jesus falou: não, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A mulher samaritana, ela nunca escutou esse tipo de palavra. Ela nunca pensou numa palavra assim. Mas o incrível, surpreendente, aquelas palavras que antigamente ela pensava que não faziam sentido, ela começou a acreditar. Sim, Senhor, não vou mais ter sede nunca mais. Eu quero tomar dessa água. Então, se eu não tiver sede, eu não preciso mais vir buscar água aqui. Eu não vou mais ter sede. Não esse mundo que nós enxergamos. Jesus Cristo está num mundo além desse. A gente não pode enxergar uma felicidade, uma bênção, uma graça maior para encher esse nosso coração. Esse Jesus Cristo que não tem falta nenhuma, nós chamamos Ele de Jesus Cristo. Essa vez, outra vez, eu fui lá para Los Angeles, México e Nova York. Eu queria ficar uma semana, mas falaram para eu ir embora. Aí eu fui para Wonju depois. E depois eu fui para Kimpo. Nossa, estava chovendo tanto em Kimpo quando eu voltei. Quando eu fui. Aí sexta-feira de manhã eu fui para Tegu, fiz o culto para senhoras. E eu tinha que me encontrar com 2, 3 pessoas. E o pastor Roinsu,
falou que estava com câncer, estava muito difícil. E alguns dias atrás, é porque vieram novos professores de inglês em Ulsan e eles estão fazendo treinamento com eles. E por causa disso, uma vez por semana, eu converso com eles em inglês pelo FaceTime. Na igreja de Ulsan, o pastor Hoinsug, ele está gravemente com câncer. E para a irmã John, né, que está lá, eu perguntei, pelo FaceTime, eu posso falar com o pastor Hoinsu? E essa irmã, ela pegou o computador e passou para o pastor, né, e eu conversei com ele. Ele está bem magrinho, né? Antigamente, o pastor Hoinsu, ele estava morrendo por causa da leucemia. E ele é de Kochang. E ele era amigo do pastor Kim Dae. E o pastor Kim Dae, ele falou, Insu, e pregou o evangelho para ele. O irmão Insu, naquele dia, recebeu a salvação. E depois de uns 2, 3 meses, o pastor Kim Dae foi procurar o amigo que recebeu salvação. Ele levou um livro para ele, o livro chamado Está Doendo, mas eu já fui curado. Já viram esse livro? Então esse livro é quando eu antigamente sofria de úlcera e fui curado pela fé. Eu escrevi esse livro. E o irmão Hoinsu, ele leu esse livro. Olha, pessoal, sabe o que é importante? Ele estava morrendo porque ele estava com leucemia. Mas no coração dele, como ele pode expulsar essa doença do coração? No coração dele, sempre que ele acordava, ele se preocupava, ficava angustiado por causa da doença e que quando ele ia morrer. Tá doendo, mas eu tô curado. Mas lendo esse livro, se eu crer nessa palavra, eu vou ser curado da doença. Ele teve esse coração. Ele estava morrendo por causa da leucemia. Eu também, se eu acreditar em Deus, eu vou ser curado. E naquele tempo, ele orou para Deus. Deus, por favor, faça eu ser curado dessa doença. Eu acredito que o Senhor está me escutando e o Senhor vai me responder. Eu já fui curado dessa doença. E ele não tinha como ficar deitado no quarto. E ele saiu ali, todo tortinho, e ele pegou um pedaço de madeira na mão e ficou se apoiando nessa madeira e andando. E os pais do Hoinsu, eles trabalhavam como agricultores. Hoinsu, por que você está aqui? O que você está aqui? O que você veio fazer? Pai, eu já estou curado, eu vim trabalhar. O irmão Hoinsu, ele creu na promessa. Tudo quanto em oração pedir, descrente que recebeste, assim será convosco. Lendo no livro, ele creu nessa palavra de Deus. E no coração dele, a palavra já venceu a doença. E ele estava tortinho, né? Falando isso, o pai ficou apavorado. Insu, tá bom, não tem nada para você fazer aqui, vamos para casa. E aí ele arrastou o filho para dentro de casa, mas ele nem conseguia andar, né? Ele estava se arrastando quase pelo chão. E aí, mal e porcamente, ele chegou em casa. Deita, filho. O filho ficou deitado e os pais, do quarto ao lado, começaram a chorar, né? Diz que as pessoas, elas trocam, elas mudam antes de morrer. E o nosso filho mudou assim, ele tá para morrer. Mas sabe o que foi incrível? Desde aquele dia ele começou a ser curado da doença. Ele estava morrendo. E ele começou a ser curado. E aí, ele foi curado. Perfeitamente curado. E aí ele veio para a igreja, testemunhou.
E agora ele já... E ele ficou curado e ele queria se casar tanto. E aí, ele se encontrou com uma mulher muito boa e boazinha. E ele foi para a África do Sul como missionário e depois voltou para a Coreia. Mas um dia, o irmão Roinsu, ele veio me procurar. Pastor, eu tenho algo a lhe dizer. O quê? Pode falar. Eu estou com câncer, pastor. Ele falou que estava com câncer. Aí eu ri. Oi, Insu. Você tinha ficado com leucemia, né? Sim, pastor. Foi curado? Sim, já fui curado. Como você foi curado? Eu orei para Jesus Cristo e eu criei que ia ser assim. E eu fui curado. Aí eu ri. Insu, assim como você foi curado da leucemia, agora seja curado de novo desse câncer. Ele, é verdade, pastor, ele se assustou. Aí depois de um tempo ele foi curado do câncer de novo. Mas dessa vez, ele está com câncer de novo. Por que você é tão amigo, próximo, assim, íntimo do câncer? Você não pode se afastar um pouco dele, não? Mas agora ele está, assim, bem grave, né? Porque ele está muito magro. Ele tinha que ir para Ulsan, eu tinha que ir para Ulsan, mas eu não tinha tempo. Aí a irmã Chong, né, que ensina inglês, eu estava falando com ela pelo vídeo chamada. Então, por semana eu converso com ela 10, 15 minutos, porque eu quero saber como é que ela está fazendo o processamento, né, de ensinamento. Alô, hello, how are you? Aí eu falei para a irmã, né, irmã, eu sinto muito, mas eu quero fazer uma videochamada com o pastor Roinsu. Você pode pegar esse seu notebook e levar até o pastor? Sim, pastor, um momento. E aí ela pegou aquele notebook e ficou andando por aí com ele. Aí eu conversei com o pastor Roinsu. Oi, como está a sua doença hoje em dia? Tá grave, pastor. Eu estou emagrecendo, eu também não estou conseguindo comer direito, pastor. Irmão Ró, você pensa quando você foi curado da outra vez do câncer? Não tem nenhuma diferença nesse momento também. O coração das pessoas é assim, né? Nossa, foi por acaso que eu consegui ser curado da outra vez. Dessa vez não vai dar. Vocês também acontece isso com vocês? Naquele tempo deu certo, mas eu não sei como, mas deu certo, né? Então todo mundo tem esse tipo de pensamento dentro de si. Porque eu também sou um pastor. Então era só acreditar assim também. Aí eu falei. E depois eu pensei, eu tenho que ir para Ulsan para me encontrar com o irmão Roinsu, né? E eu quero orar por ele também. E também eu quero conversar sobre a Bíblia, sobre a vida espiritual, sobre a doença dele. E aí eu queria ir para a cidade dele, eu liguei sexta-feira. Eu falei, sexta-feira eu vou almoçar em Daegu e eu vou aí, tá? Então, umas 3 horas eu acho que eu vou poder chegar em Ulsan. Pastor, é que a gente vai para o MT, né? O encontro com os estudantes, eu vou para Pohang. Pastor. Então vem para nossa igreja, pastor, aí eu vou reunir os irmãos também. Aí para ter o culto lá, a gente ia comer em Busan, né? Tinham preparado o jantar para mim em Busan, mas eu fui para a igreja dele e a gente começou a conversar. Pessoal, através da conversa, a gente descobre muita coisa que a gente não sabia. E através da conversa, a gente pode saber que a outra pessoa está sendo enganada. Através da conversa,
A gente pode ganhar um novo conhecimento, uma nova sabedoria. Pela conversa, a gente pode se encontrar frequentemente com Jesus Cristo. Irmão, ontem, hoje, amanhã e para sempre, a Bíblia é a mesma. O que está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 24? Tudo. Sabe o que é tudo, pessoal? O que é tudo? Sim, tudo é tudo. Então, qual doença pode ser curada e qual doença não pode ser curada? Então, dependendo do remédio, tipo a gripe. Se eu tomar remédio da gripe, eu vou ser curada da gripe. Então, se eu tomar remédio da gripe, vou melhorar a doença do meu joelho? Não, mas tudo. O que é tudo? Por quê? Deus pode fazer tudo por nós. Então, somente Deus pode falar isso. Nenhuma outra pessoa pode falar isso, somente Deus. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. Crê nisso. Por que não consegue acreditar nisso? O irmão Roinsu falou. Ele está mais magro, né, do que antes. Pastor, eu estou bastante magro, mas eu melhorei bastante. Eu estou melhorando a cada dia, pastor. Quando a gente fica doente, quando vem uma doença, quando vem um problema, uma dificuldade, então essas coisas acontecem dentro do nosso coração. Mas se por acaso eu vamos pensar que eu tenho $1 milhão de dívida. Mas se eu tiver 10 milhões de dólares na minha conta, isso se torna problema ou não? Se eu for, é só ir no banco ali e resolver meu problema, não é verdade? Mas se por acaso nós somos pessoas que estamos junto com Deus, se Deus está comigo, eu posso ser fraco, mas Deus não é fraco. Eu sou falho, mas Deus não é falho. Para mim é difícil resolver o problema de $1 milhão, mas se eu tiver com Deus, não tem nenhum problema eu resolver esse problema de $1 milhão. Eu sozinho, vai ser difícil eu vencer a leucemia, né? Mas Deus estando junto de mim, o câncer, a doença, isso vai ser problema? Mas esse fato, eu me tornando um com Jesus Cristo, porque crendo, para a pessoa que acredita, Jesus Cristo está comigo, Ele vai resolver esse problema para mim, sabe qual é o primeiro sintoma? Que a doença no meu coração já mais não é doença. Quando essa pessoa tem fé no coração, a tristeza já não é mais tristeza, o sofrimento já não é mais sofrimento, a preocupação já não é mais preocupação. A outra vez eu falei, né? Quando Jesus estava em Cafarnaum, umas pessoas trouxeram seu amigo paralítico e como havia muitas pessoas, eles subiram pelo telhado, pelo eirado, né? E desceram a cama dali. E Jesus fez ele ser curado da doença, né? Esses amigos, não é fácil, né, furar o telhado de uma pessoa, porque depois tem que pagar todo o conserto. Quando eu leio a Bíblia silenciosamente, eu só fico lembrando primeiro da história. Mas quando eu dirijo, quando eu ando pelo caminho, pela rua, eu fico pensando. Quando eu fico pensando nessas histórias, eu acho muito legal. O primeiro amigo, eu acho que não vai dar, vamos tentar outra vez. Não, a gente já está se aproximando. Não, a gente já chegou até em Cafarnaum, a gente tem que se encontrar com Jesus hoje. Mas as pessoas, tem muitas pessoas aqui, não vai dar. A gente é só tirar o telhado, então. Não vai dar, vai dar, fica quieto, eu vou fazer tudo, tá? Fica quieto só. É só a gente furar o telhado e tá pronto. Se você for curado, e daí esse telhado? Né? O importante é você ser curado.
E aí ele começou a tirar aquela palha. E aí o dono da casa viu. Quem é você aí que está tirando o telhado da minha casa? Ah, desculpa, é que eu tenho que me encontrar com Jesus Cristo. Depois que meu amigo for curado, a gente vai consertar todo o telhado, tá? Consertar. Não é? Se tiver fé que Jesus Cristo vai curar. Então, quando a gente lê a Bíblia está cheia de palavra para encher o nosso coração de fé. Mas quando eu fico sentado em casa, Satanás fica enchendo o meu coração, falando que não vai dar certo, não vai adiantar. Ai, por mais que Jesus Cristo trabalhe, por mais que Deus trabalhe, como é que aquela panela que está vazia vai ficar cheia de farinha? Como é que a vasilha vai se encher de azeite? Não faz sentido. Acontece isso. Pensa um pouco. Como você vai beber uma água e nunca mais vai ter sede? Onde que existe essa água? As pessoas normais não acreditam em Jesus Cristo, mas as pessoas que acreditam realmente em Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Se esse Jesus Cristo é o Jesus Cristo que nos ama, o que vai se tornar problema? E quando a gente tem essa fé em Deus, o primeiro sintoma que acontece, começa no nosso coração. Todo esse problema vai ser resolvido. Esse problema acabou. Eu já fui curado do câncer. Escuta assim. Irmão Rainsu, eu me encontrei com ele em Porran. Pastor, eu tô magro, mas estava bem mais grave. Agora eu melhorei bastante, pastor. Eu vou melhorar cada vez mais, não se preocupe. Ele tem esperança no coração. A palavra da Bíblia está viva porque é a palavra de Deus. E para Deus poder trabalhar, eu tenho que ganhar essa fé, eu tenho que ter essa fé. Jesus Cristo alimentou 5.000 homens com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5.000 homens é muita gente, não é? Essa vez no México, a gente fez a cantata de Natal com o Coral Gracias. Eles alugaram um teatro de 9.999 pessoas. Então, cada dia é $80 mil, mas eles falaram que... Então, na verdade é $160 mil, mas pra gente eles fizeram por $80 mil um dia. O pastor Shin Jeon falou, pastor, sabe o que é incrível? A gente não é uma pessoa que tem bastante dinheiro, mas os irmãos, eles ofertam com tanta felicidade, e esse ano é o 3º ano que a gente fez aqui. E quase 10 mil pessoas, ano passado não veio 10 mil, né? Mas essa vez, 1.200 pessoas voltaram para casa porque não tinha mais lugar naqueles 10 mil lugares. Nossa, encheu o lugar. Ali naquele mural assim de famosos, tinha a foto do Coral Gracias. E quando o local enche, né, não tem mais lugar sobrando, eles colocam um adesivo especial ali, né? O Coral Gracias ficou muito feliz. Porque é um teatro muito famoso pelo mundo todo. O pastor Shim Jae-hoon, no começo, quando ele viu esse teatro, ele pensou, ai meu Deus, como é que a gente vai... Ai, ia ser muito bom a gente fazer a cantata de Natal com o Coral Gracias aqui. Ai, ia ser muito bom se o pastor Park pregasse aqui, quando a gente tivesse 10 mil pessoas sentadas. E aí ele ficou feliz com esse coração. Mas a prefeitura nos ajudou e virou $80 mil. E os irmãos, com toda felicidade, ofertaram para a gente poder alugar aquele teatro. Porque a gente fez todos os tickets de graça. Da próxima vez, a gente quer receber o ticket de entrada, né? Mas alguns estudantes pegou um monte de ticket e vendeu por $10 no teatro. E falou que vendeu um monte. Eu acho que ele deve ter ganhado uns $100 naquele dia, aquele estudante. A gente ficou tão feliz. Eles escutaram a palavra. Olha, pessoal, por que nós cremos em Deus? Eu sou mais falho do que Deus, eu
eu sou menos inteligente, porque eu sou enganado pelas outras pessoas, por isso eu acredito em Deus. Se você acreditar em Deus, esse Deus, ele não tem um objetivo próprio. Ele trabalha vividamente no coração daquele que confia nele. Escutando a palavra de Deus, Deus vai me curar do câncer. Eu estou morrendo por causa desse câncer, mas o Deus Todo-Poderoso, por que Ele não vai poder me curar desse câncer? Quando Ele ganhou essa fé, qual é o primeiro sintoma que acontece? A pessoa, ela tem liberdade quanto ao câncer do coração. Esse câncer não é nada, eu já vou ser curado. Então, as pessoas que se encontram com Jesus Cristo, independente com que ela se depare, no momento em que ela se encontra com Jesus Cristo, embora ela não tenha poder para vencer a doença, problemas e dificuldades, mas o Jesus Cristo que está vivo dentro de mim, esse Jesus Cristo vai trabalhar e ele vai resolver esse problema. Essa pessoa tendo esse coração, quando entra a verdadeira fé no coração dela, ela se liberta dos problemas e das dificuldades. E nada disso se torna problema. Tanto da pessoa que tem câncer, quanto que é doente. Por isso, a primeira coisa que nós estamos falando hoje, né, foi sobre a mulher surpreendida em adultério, que nós falamos. A mulher surpreendida em adultério, ela tinha uma força que arrastava ela, que era o pensamento lascívio. E esse pensamento estava arrastando ela para a lascívia. E ela não tinha uma força para vencer esse pensamento lascívio. Então estava sendo arrastada por isso. Mas quando ela se encontrou com Jesus Cristo, era uma mulher que somente podia morrer apedrejada. Por isso ela tinha muita gratidão para com Jesus Cristo. Então, no coração dessa mulher, só estava cheia de Jesus Cristo. Porque ela estava cheia de gratidão, felicidade para com Jesus Cristo, onde quer que fosse no coração dela, não tinha lugar para entrar lascívia. Então, mesmo que ela quisesse adulterar, não podia adulterar. Por quê? Se não tivesse coração dentro da pessoa, não tem como adulterar. Então, por isso, quando a gente se encontra com Jesus Cristo, quando a gente fala sobre Jesus Cristo, quando a gente ganha a fé de Jesus Cristo, quando a gente tem o coração de que Jesus Cristo vai resolver esse problema, eu não consigo vencer esse problema, não consigo resolver essa dívida, não consigo vencer essa doença, não consigo, isso só me traz preocupação. Mas quando eu penso que Jesus Cristo resolveu esse problema por mim, por meio de Jesus Cristo, a doença, o problema, as trevas, eu já tenho liberdade quanto a tudo isso, e por meio de Jesus Cristo, eu tenho liberdade. Jesus Cristo faz esse tipo de trabalho. Por isso, para a gente receber esse Jesus Cristo dentro do nosso coração, Jesus, eu te aceito no meu coração, não tem que orar. Não tem que fazer outra coisa. Tem que deixar Jesus Cristo preencher todo o meu coração. Agora eu tinha medo, pecado, angústia, eu tinha todas essas coisas no meu coração. Mas Jesus Cristo entrou no meu coração e tomou lugar. E porque Jesus Cristo é luz, Ele expulsou todas as trevas, expulsou o medo, expulsou a angústia e preencheu meu coração com felicidade. Isso é novo. O evangelista Shimon Só, eu ainda me lembro claramente. Lá em Jinju, a gente fez uma apresentação da cantata no teatro de Jinju. E depois que acabou, eu preguei, né? E acabou aquela apresentação. E aquela noite a gente ia dormir na igreja de Jinju.
E os irmãos de Rapton me ligaram. Pastor, por favor, venha para Rapton uma vez. Venha, por favor, pastor. Quando fala Rapton, não dá para falar assim facilmente, né? Falou que tem que inspira, né? Rapton. Então, não pode, quando você come missucaru, eu escutei em Apcoton, né? Então, tinha uma nora muito malvada. Quando a sogra colocava... Então, quando a sogra colocava esse pozinho, né, de cereais na boca e colocava na boca, a sogra perguntava: onde que você mora? Ela, aí quando engolia esse pozinho, entalava na garganta e a sogra morria. Era uma sonora muito malvada, né? Então esse irmão, o Shinmosop, ele bebia muito. Ele bebia num copinho assim bem pequenininho de pinga. Mas, normalmente, essa bebida se toma em copinho de pinga. Mas ele colocava na tigela e começava o dia tomando essas pingas nas tigelas. E essa irmã se casou com ele, por 2 anos ele não bebeu. Só que depois de 2 anos ele começou a beber e por 20 anos ele bebeu. E qual era o sofrimento para ela em casa? Na sala tinha uma garrafa de bebida, no quarto tinha algumas garrafas vazias, e aí ela jogava tudo fora. E depois que voltava do trabalho, ela falava que o trabalho em casa era tirar fora as garrafas vazias. No mínimo 8, no máximo 12 por dia. Então, um dia, ela comprou 5 garrafas de 2 litros para ele. Ela não conseguiu levar 5, né? Na verdade, ela levou só 4, 2 em cada mão. E olhou para ele. Aí ele falou: você tá falando para eu beber isso e morrer? Aham, toma e morre. E eu não aguento mais viver com você. E eu fui para a igreja de Rapton e essa irmã veio chorando. Pastor, eu não aguento mais viver. Irmã, não fica chorando na minha frente. Traz teu marido. Aí no dia seguinte, o marido veio de madrugada, de manhã bem cedo, né? E ele já tinha bebido, ele estava fedendo a pinga. Não tem significado eu falar pro irmão parar de beber, né? Por quê? Ele já tinha se esforçado um monte para parar de beber. Para de beber, tá, para de beber, mas se esforçar, tem que se esforçar para parar de beber, isso é um grande sacrifício, né? É difícil isso. Então, ele parava de beber à noite, mas de manhã ele já começava a beber. E aí ela já nem tentava mais, né? E ele se jogou na bebida. Aí eu perguntei pro irmão: irmão, você acredita que Jesus lavou seu pecado? Sim, eu acredito, pastor. Ele falou: eu acredito que Jesus lavou meu pecado. Ah, então que fácil. Pessoal, vivendo as suas vidas com Jesus Cristo, só existe um motivo de Jesus Cristo poder trabalhar na sua vida. Quando você vê o mesmo dedo, o jeito que você enxerga, o jeito que Jesus Cristo enxerga é diferente. Diante de um copo, a sua visão por esse copo e a visão de Jesus por esse copo é diferente. Até uma pessoa, os olhos que Jesus Cristo enxerga e que a gente enxerga é diferente. Antigamente tinha um ditado assim. Então tinha um cachorro morto e fedido quando Jesus estava passando com os discípulos pelo caminho, né? Aí todo mundo, sujo o cachorro. Mas mais uma outra pessoa olhou e falou: nossa, que cachorro mais afiado, o dente mais afiado, né? Então tem gente que enxerga o dente e tem gente que enxerga só o cachorro morto. É diferente, né? Então, a visão que eu tenho e a visão que Jesus Cristo tem são diferentes.
Então, quando vocês olham com seus olhos, é preocupação, é medo, é tristeza. Mas será que quando Jesus Cristo enxerga esse mesmo problema, é preocupante? Será que é medo quando Jesus Cristo vê? Será que é tristeza quando Jesus Cristo vê? Quando a gente vê 5 pães de cevada e 2 peixinhos, é somente a comida de um menino. Mas quando Jesus Cristo viu, será que foi assim? Não, quando Jesus Cristo viu aqueles 5 pães de cevada, ele queria alimentar 5.000 pessoas com aquilo. Porque a visão dele é diferente da nossa. Completamente diferente. Então, se a gente quer se tornar sábio, a gente tem que ter os olhos de Jesus Cristo. Se eu falar com mais exatamente, a gente tem que olhar com o coração de Jesus Cristo. Todas as coisas a gente tem que enxergar pelos olhos de Jesus. Mesmo enxergando tristeza, medo, preocupação. Os seus olhos estão limitados à sua preocupação. Quando eu acredito, quando eu entendo é bom, quando eu não entendo é preocupante. Então, diante de uma tentação, de um trabalho de Satanás, de um pecado, quando vocês veem, não dá. Mas porque Jesus Cristo é Jesus Cristo pode enxergar de uma forma diferente. Então, se vocês trocarem sua visão pelos olhos de Jesus Cristo, se vocês trocarem os seus ouvidos pelos ouvidos de Jesus Cristo, se você trocar o seu coração pelo coração de Jesus Cristo, o que vai acontecer? Aqueles olhos de Jesus Cristo eu vou enxergar da mesma forma que Ele. Aquela visão que Jesus Cristo tem, aquela forma de pensar de Jesus Cristo vai ser a mesma forma que eu vou pensar. Aquele sentimento de Jesus Cristo também vai ser o mesmo sentimento meu. Nesse momento, nós nos tornamos em pequenos Jesus Cristo. Uma coisa teve mais fácil na minha vida espiritual. Na minha vida, no ano de 1950 teve a Guerra da Coreia. A guerra, nossa, durante a guerra assim, tudo era muito miserável. Nossa, era terrível. Eu também quase morri. O meu pai, porque ele era uma pessoa que pensava profundamente, as outras pessoas sempre trabalham mais tarde. As pessoas da nossa região estavam fugindo estavam fugindo para Pinang. Aí o meu pai falava, por que o senhor não vai fugir para Pinang? Pois é, porque naquele tempo a gente não tinha mapa, então a gente não sabia o caminho. Meu pai sabia só de Songsan, Kincheon e Daegu. Ele foi para Busan uma vez, ele foi para Busan uma vez, e foi para Seul uma vez. Então, ele não queria seguir as outras pessoas para ir para Pinhang, porque ali podia ser facilmente atacado, podia ser difícil de comer, difícil de viajar, porque muitas pessoas iam junto. Então, não podia, mas ele não podia ir junto, então ele estava pensando como ele ia. E aí os inimigos se aproximaram da gente. A gente estava desse lado e do outro lado do rio do Nakdong, eles estavam lutando para não perder a terra. Naquele dia à tarde, os soldados, eles falaram que estavam lutando, que estava chovendo muito. E o meu pai, naquele tempo, eu me lembro, ele nos jogou por outro lado do muro, ele pulou o muro e a gente estava no chão. E aí a gente escutou o barulho da bomba, porque estava ali, a linha de guerra estava ali, né? E aí estava estourando tudo. Várias vezes aconteceu isso e eu fiquei com medo.
A gente quase morreu naquele tempo, né? Mas Deus concedeu a graça. Então, várias vezes passou o míssil, passaram uns tiros em cima da gente, né? Umas balas. Aí, depois de um tempo, né? Estourou aquela granada. E aí, a gente acordou de manhã e acabou aquela guerra e estava cheio de cadáver na rua. Mas novamente nós fomos para o meio da montanha e fomos para o outro lado. O meu pai, ele sempre pensa profundamente. E isso era um problema, né? O meu pai, ele sempre falou para mim: como é que você vai viver a sua vida? Você não pensa. O meu pai sempre se preocupou comigo. Por que você não pensa? Você não pensa. Eu tenho que conseguir pensar para pensar, pai. Sabe o que era incrível? Começando a ler a Bíblia. A Bíblia, se eu conseguir, eu só consigo enxergar um pouquinho, né, dela. Mas quando eu dou meu coração, eu consigo enxergar mais e mais profundamente, mais amplamente. A mulher surpreendida em adultério acaba só quando ela recebeu a salvação, essa história, né? Mas se a gente pensar um pouco mais profundamente no coração da mulher surpreendida em adultério, no curto tempo em que ela se encontrou com Jesus Cristo, a paz que ela jamais havia encontrado, a gratidão que ela jamais havia sentido, a gratidão que ela jamais havia sentido, preencheu todo o coração dela. Não podendo mais ter espaço para qualquer outro pensamento. Porque o nosso pensamento é muito diferente do de Jesus. Nós temos o coração bom de anseiar por Jesus Cristo, mas Satanás, quando ele coloca os pensamentos, as tentações e cobiças do mundo, ele faz a gente abraçar essa cobiça e o desejo do mundo. E a gente, abraçando todas essas coisas do mundo, quer guardar Jesus Cristo no coração. Mas sinto muito, porque Jesus Cristo quer se tornar o dono do seu coração. Enquanto vocês estiverem segurando outro Deus no seu coração, Jesus Cristo não pode se tornar Deus no seu coração, o Rei. Então, que vocês aceitem Jesus como seu Rei. Que vocês depositem sua vida, seu problema. Creiam que Jesus Cristo vai cuidar dos seus problemas, se vocês acreditarem nisso. Então, assim vocês terão Jesus Cristo como Rei das suas vidas. Se eu falar de uma forma mais exata, para aceitar Jesus como seu dono, o que eu experimentei até agora, o que eu sei até agora, isso tudo você tem que abandonar. E somente acreditem e aceitem pela fé esse Jesus Cristo em seus corações. Porque a partir de agora, não é você que conduz sua vida. É Jesus Cristo quem conduz, e isso se torna muito diferente. Em 1951, a minha mãe faleceu. E depois de um mês, meu irmão foi para o exército. E meu pai, por causa da guerra, não podia ficar em casa. À noite, ele sempre saía. A minha irmã mais velha tinha 15 anos, a segunda tinha 13, eu tinha 8 e o meu irmãozinho tinha 4 anos. A gente não sabia o que tinha que comer para sobreviver. Frequentemente nós 4 nos juntávamos e chorávamos. E à noite eu acordava, à noite a minha irmã estava chorando sozinha, escondida. A gente viveu assim. Em 1962 eu recebi a salvação, mas depois de um tempo que eu recebi a salvação, não muito tempo depois, em 51, 52, 53, 55, 56,
59, 60. Nossa, eu fiquei olhando, será que teve algum dia de felicidade para mim? Será que eu tive uma alegria? Não consegui achar nada disso. A palavra felicidade existia, mas eu não sabia o que que era. Porque eu nunca havia sido feliz. Eu não sabia o que que era alegria. Eu passava fome, comia qualquer coisa. Passando fome, não era difícil comer nada. Qualquer coisa eu podia comer. Até folha eu comia. Eu vivia uma vida bem escura. Mas em 1962, no dia 7 de outubro, pela graça de Deus, eu frequentava a igreja, mas naquele dia foi a primeira vez que eu me encontrei com Jesus Cristo. Naquele dia, eu acreditei que Jesus Cristo lavou todos os meus pecados. Simplesmente eu fiquei agradecido. E antes de acreditar em Jesus Cristo, eu joguei fora o coração de confiar na minha própria pessoa. Porque eu sou muito sujo, muito mal, muito fraco. Se eu viver seguindo o meu pensamento, eu vou fracassar. Eu descobri claramente isso. E cada passo, Deus me ensinou a andar. Pela Bíblia, Deus me ensinou o que é viver pela fé. Quando eu estou doente, como eu posso me unir a Deus e como eu posso ir para diante de Deus. Quando eu não tenho dinheiro, como Deus me dá, como eu tenho que utilizar esse dinheiro. Eu utilizar o tempo, o dinheiro, dar o coração para Deus, conversar com as pessoas. A Bíblia me ensinou cada coisa. Eu que sou sujo, mal, que somente vivia roubando. Essa vida começou a mudar. O primeiro que percebeu que eu mudei foi meu pai. Eu estava no seminário e realmente meu pai me ajudou muito. Meu pai realmente me ajudou. Ele veio para a escola de missionários. E os estudantes que estudavam comigo tinham muitos pais muito bons, inteligentes, poderosos, mas esses pais nunca vieram ver os seus filhos. Mas meu pai veio lá do interior, onde você dorme, onde você estuda, onde você come, como você come. Ele investigou tudo. Quem é o missionário mais alto aqui? Eu quero conversar com ele. E ele falou sobre mim e pediu o favor para ele cuidar de mim e foi embora. Eu tinha muito orgulho do meu pai, eu tinha muita gratidão. E meu pai, ele criou dentro de mim um coração de poder pensar. Mas lendo a Bíblia, depois que eu recebi a salvação, pensando profundamente na Bíblia, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes. O coração da mulher surpreendida em adultério não aparece na Bíblia, mas ela se encontrando com Jesus Cristo e ela foi liberta da morte por causa de Jesus Cristo. Imagina quanta gratidão, quanta felicidade ela não teve no coração. Será que ela poderia adulterar de novo? Jamais. O Senhor fez essas coisas incríveis na nossa vida. Em João capítulo 6, começa com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães de cevada. Não pode ser 6 pães de cevada também. Tem que ser 5 pães. Era a comida de um menino. Com certeza eram 5 pães de cevada. Mas isso foi pego pela mão de Jesus Cristo. E dentro do coração de Jesus Cristo, se isso for formado, ele pode alimentar 5.000 homens e ainda pode sobrar. Se esse Jesus estiver no meu coração, o que vai se tornar problema? Quando eu fui para o exército, eu não levei 1 centavo. Todo sábado, porque todos
todos os soldados, eles entravam, né, e ganhavam salário, eles tinham que ter dinheiro, mas aí eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não quero receber o salário, e também eu não fumo, pode pegar tudo que é meu. O soldado superior, ele veio pedir dinheiro para mim, e eu falei para ele, né, por 3 anos, ficando no exército, eu aprendi a viver sem dinheiro. Deus estava me conduzindo claramente no exército. E naquele tempo, muitas pessoas se suicidaram, roubaram, fugiram. Tinham muitos acidentes em cima da montanha com armas. Mas por 3 anos, eu fui muito feliz no exército. Por quê? Tem Jesus Cristo. Não é que não tem dificuldade, mas a cada dificuldade, pela fé que Jesus Cristo ia resolver, eu pude ver Jesus Cristo me ajudando. Jesus Cristo alimentou 5.000 homens e ele falou o quê? Vocês não me sigam só para encher a barriga. Não trabalhem pela comida que perece, mas sim pela que não perece. O alimento que não perece. O meu coração faz você engordar, o meu coração faz você ser abençoado. Pelo meu coração eu faço você fica cheio de esperança. Isso é o alimento de Jesus Cristo. Eu não tinha nada. Mas, por meio desse trabalho de Jesus Cristo, eu achei tudo muito incrível e maravilhoso. Essa vez eu escrevi o livro, né, do Campo do Coração. E na editora Tomorrow, eles mandaram que durante o acampamento mundial nós publicássemos o livro. Porque ia ser publicado o livro. Uma semana antes do acampamento mundial, eles pediram um livro para mim. E antes do acampamento mundial, eu fui para a Etiópia. Por 2 semanas eu fiquei no exterior. Etiópica, Costa do Marfim, África. Eu fui para 4 países, né? Então não tinha tempo de escrever o livro. Eu comecei várias vezes, né? E eu pensei, essa vez não vai dar. Várias vezes eu pensei assim. Então, o único tempo livre que eu tinha para escrever era à noite. De dia, me ligam, tem que me encontrar com as pessoas. E aí eu comecei a trabalhar à noite. E eu orava diante de Deus. E saiu, né? O livro No Campo do Coração foi publicado. E os irmãos falam que é muito bom esse livro. Os irmãos devem falar para mim que vai ser bom, né? Eles vão falar para mim que tá ruim o livro. Mas sabe o que é surpreendente? Na biblioteca Kyongmu, na livraria, eles publicaram esse livro. E as pessoas começaram a comprar. É gratificante, eles nem me conhecem e estão comprando o livro. Então, desde anteontem, nossa, tá como mais vendido, primeiro lugar. Eu não sei, né? Eu fiquei agradecido. Eu não sei se são os irmãos que estão comprando, né? E na livraria, essa semana, no sábado, eu vou ter que ter a assinatura, né, dos livros. Eu fiquei muito agradecido. O livro que eu escrevi, eu nunca imaginei que estaria na mão de alguém e alguém estaria lendo o livro que eu escrevi. E também eu estava gravando o programa, mas aí eu tive que dar um tempo, né, por causa desse livro. E eles fizeram o livro da conferência do perdão do pecado, né, que teve. E aí aconteceu que virou best-seller e até hoje está sendo vendido, né? Vendeu mais de 1 milhão de cópias. E eu estou vendendo esses livros. Qualquer coisa que eu faço não combina comigo. Sendo pastor, eu fui convidado uma vez para comer numa casa.
E eles prepararam uma bela mesa para mim. E eu pensei, nossa, será que eu posso comer essa comida? Quem sou eu para comer esse tipo de comida? Eu fiquei tão emocionado que eu não conseguia nem comer. Eu fico muito agradecido. Realmente eu era muito pobre. Eu era que nem um porco, comia qualquer coisa. Não sou eu, na verdade, que sou o porco, né? Mas quem se tornou um porco é meu neto. Jesus Cristo entrou no meu coração. E porque Ele é tão precioso, Ele não podia ficar com o meu coração dentro de mim. Eu tinha que jogar fora o meu coração. E antes de Jesus mandar eu esvaziar o meu coração, antes, nossa, eu me odiava. Eu tinha raiva de mim. Eu não gostava da minha personalidade, eu me odiava. Eu olhava para o espelho e falava, ai, Oxupar, seu imundo, seu sujo, egoísta. E eu ficava me xingando, me amaldiçoando. Realmente eu tinha muita raiva de mim mesmo. Nossa, por que eu sou assim? Eu me odeio, eu não sabia por que eu me odiava. Em mim só existia sujeira e maldades. Mas, desde o mês de fevereiro até outubro do ano de 1962, quão sujo, quão mentiroso, quanta maldade, quão egoísmo existia dentro do meu coração. Deus me mostrou tudo isso. Eu tinha vergonha de ficar diante das pessoas, seu sujo, seu malvado. Eu comecei a ficar com raiva de mim mesmo. Mas uma coisa que eu descobri claramente é que se eu viver seguindo o meu pensamento, eu vou fracassar. Eu sabia claramente disso. Agora também, às vezes, surgem os meus pensamentos. Cada vez que eu sigo o meu pensamento, eu somente posso fracassar e errar. E, em 1962, Jesus Cristo entrou no meu coração. Sabe o que mudou? Antes, qualquer coisa que eu fazia, todo mundo conseguia realizar. Só o que eu fazia dava errado, fracassava. Uma coisa que eu tinha certeza, se eu seguir o meu pensamento, eu vou fracassar. Vinha muitos pensamentos, mas eu não podia seguir. Naquele tempo eu me encontrei com Jesus Cristo. E eu comecei a ver a palavra. Sim. Se essa palavra é verdade, então eu estou errado. Porque o meu pensamento e o pensamento de Jesus são diferentes. Por isso, eu esvaziei o meu pensamento e depois que veio Jesus Cristo, Jesus Cristo começou a dar palavra no meu coração. A Bíblia é emocionante. Eu pensava que sabia tudo do perdão do pecado. Eu pensava que todo mundo desconhecia o segredo do perdão do pecado. Mas, nossa, esse pastor não sabe. Como é que ele não sabe disso? Eu pensava, né, é que eu estou em Tegu, mas o pastor de Seul deve saber. Não sabia também. É tão gratificante esse segredo de Jesus. Jesus falou. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Dos seus corações. Jesus Cristo está ensinando para vocês aceitarem esse Jesus Cristo que não perece. Não o eu. Parece que eu sou mais inteligente, mais bom, mais sábio. Jesus Cristo está me transformando numa nova pessoa. Às vezes,
Quando Jesus Cristo me mostra a minha pessoa, eu comparo o meu coração com o coração de Jesus Cristo. Meu coração é muito sujo, egoísta, é imundo, é fraco. Por isso, desde um dia, eu comecei a abandonar a minha pessoa. E Jesus Cristo entrou no meu coração e Ele começou a me conduzir. Uma pessoa como eu escreveu um livro e eu não consigo acreditar que as pessoas estão lendo o meu livro. É verdade, não é? Jesus Cristo fez isso. Se por acaso nos seus corações hoje, se vocês deixarem sua experiência, seu pensamento, se vocês jogarem fora esse Jesus Cristo, seu pensamento não pode, se o seu pensamento não pode ser igual ao de Jesus Cristo, se vocês abandonarem seu pensamento, se vocês deixarem a sua sabedoria, então Jesus Cristo vai poder tomar lugar no seu coração. E 5 pães de cevadas vão poder alimentar 5.000 homens. Então você vai tomar uma água que não voltará a ter sede. Seu coração vai ficar cheio de Jesus Cristo. E você vai ficar feliz por causa desse Jesus Cristo. Você vai ter momentos agradáveis por causa desse Jesus Cristo. Deus está falando isso. Estimados irmãos, agora nós temos que pensar um pouco mais profundamente. Olhe para mim. Olha quão inútil eu sou. Olha quanto eu fui enganado por Satanás. Olha quão torto eu sou. Se vocês se esvaziarem, então a palavra de Jesus vai entrar em vocês e Jesus vai encher seu coração. Você vai ficar cheio de esperança, paz, felicidade. Seu coração vai ficar cheio de Jesus Cristo. Então, esse Jesus Cristo vai te dar paz, Ele vai te dar amor e vai te conduzir para o caminho abençoado. Eu acredito nisso. Até aqui.